Olá, seja bem-vindo à nossa aula 05 do curso Matemática para Informática. Nesta aula nós vamos entrar nas operações aritméticas. E como costume nosso, vamos definir logo de início qual é o nosso conjunto universo. Nós vamos trabalhar nesta aula com os inteiros não negativos, ou seja, entra o zero, entra os positivos e cai fora os negativos. As operações aritméticas básicas são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Eu utilizei o adjetivo aqui aritmético porque existem outras operações. Existem operações polinomiais, operações matriciais e vários outros tipos de operações. Então eu vou tratar somente de operações aritméticas, ou seja, operações que lidam com números. E as operações aritméticas, elas são representadas por símbolos denominados de operadores. Cada operação tem o seu operador, tá? Sendo que a multiplicação e a divisão, ambas possuem dois operadores, ok? Que você pode encontrar aí em outros materiais, em livros. Agora, eu vou fazer uma observação com relação à multiplicação, né? Porque eu vou evitar usar esse símbolo que parece mais uma cruz caída, porque ele pode confundir com o X. Então na hora de escrever fica difícil distinguir os dois tipos, os dois desenhos. E quanto ao ponto, não é um ponto embaixo na linha, tá? É um ponto no meio. Eu vejo muita gente escrevendo assim, com um ponto aqui embaixo, mas está errado. Então vamos escrever somente dessa forma aqui, como eu estou destacando, com um ponto no meio da linha. Vamos ver agora a adição e a multiplicação. As entradas da adição são chamadas de termos e as entradas da multiplicação são chamadas de fatores. Então vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aqui uma adição que possui três termos, tá? O primeiro termo é o número 2, o segundo termo nós temos aí então a multiplicação, que é 4 vezes 5, e o terceiro termo uma outra multiplicação, agora de 3 vezes 2. Já nesse exemplo aqui nós temos apenas um termo constituído de três fatores, ok? Então agora aqui o primeiro fator, que é o 2, o segundo fator é uma adição, o terceiro fator também é uma adição. Agora todos juntos formam apenas um termo. O resultado da adição é chamado de soma e o resultado da multiplicação é chamado de produto. O que isso quer dizer? A saída, o número que é produzido pela adição é denominado de soma, enquanto o número que sai da multiplicação é denominado de produto. Então, um exemplo aqui, o número 12, em cada caso aqui ele vai receber um nome diferente. Então 12 aqui ele vai ser chamado de soma, enquanto 12 aqui vai ser chamado de produto. E não confundir a adição com a soma. Então veja, adição é a operação, o resultado, a saída é que é a soma, tá? E da mesma forma a multiplicação, que não deve ser confundida com produto. Isso é comum encontrar essas confusões aqui. Vamos ver agora as propriedades dessas duas operações. As propriedades da adição e multiplicação são 5. Nós temos o fechamento, a comutatividade, a associatividade, o elemento neutro e a distributividade. Eu destaquei aqui em vermelho porque são termos novos, são nomes novos, fechamento e distributividade, porque na aula de conjunto nós já vimos essas três operações. Okay. Vamos ver aqui então a primeira, a propriedade 1, que é a mais básica, é o fechamento, ou seja, toda vez que eu opero na adição ou na multiplicação, eu vou produzir como saída um número, e esse número ele pertence ao conjunto universo que nós estamos trabalhando, que no nosso caso aqui seria os inteiros não negativos. A comutatividade é uma propriedade também interessante que mostra que nós podemos comutar, ou seja, trocar as posições das entradas e não vamos produzir a mesma saída.
Esse aqui de cima pode ser lido como a ordem dos termos não altera a soma, e aqui embaixo a ordem dos fatores não altera o produto. A associatividade, então, o que é que ela nos diz? Ela diz que podemos começar a operação pelas últimas entradas e depois fazer aqui a operação com o A, no caso aqui, né? B começa com B mais C e depois faz o com A. Ou então você pode começar com o início, né? Com as primeiras entradas, pode ser A mais B e no final o resultado somar com C. Da mesma forma a multiplicação, você pode fazer isso também, a associatividade, e o resultado não é alterado. Propriedade 4, nós temos o elemento neutro, que no caso da adição o elemento neutro é o 0 e no caso da multiplicação o elemento neutro é o 1. E olha só uma condição: para que seja elemento neutro eu tenho que comutar, mesmo que não importe se os outros estão comutando, mas o elemento neutro eu tenho que comutar, tá? Então o A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual a A. O A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual a A. Isso vai ser muito importante daqui a pouco, que eu vou precisar disso. A distributividade, ela é bem simples. Numa multiplicação onde temos um dos fatores sendo uma soma, nós podemos distribuir o número que está sendo multiplicado. Então nós temos A vezes B e A vezes C, tá, formando essa nova adição. E isso não altera o resultado. Podemos fazer dessa forma ou desta. E isso também vale se tiver mais termos aqui dentro da adição. Então, se fosse, por exemplo, B mais C mais D, você pode distribuir A vezes B mais B, A vezes C mais A vezes D, que vai produzir o mesmo resultado. Agora podemos ir para a subtração. A subtração ela é um pouco mais complicada, porque agora as entradas têm nomes diferentes. Então, uma entrada vai ser o minuendo, que é o número que será subtraído, e a outra entrada vai ser o subtraendo, que é a quantidade a ser retirada do minuendo. A saída da subtração é denominada de diferença. Então nós temos aqui, por exemplo, o número 12 de novo, onde já vimos o 12, nesse primeiro caso aqui é a soma, agora o 12 é o produto, e aqui ele vai ser a diferença. E aqui nós temos 19 como minuendo e 7 o subtraindo. Divisão também ela é mais complexa. As partes da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. Diferentemente das outras operações, a divisão no nosso conjunto universo, veja bem nisso, ela possui duas saídas, o quociente e o resto. E atenção aqui, o quociente, a palavra quociente pode ser escrita de duas formas diferentes, com QU ou com C, ok? Então, isso é uma coisa que acontece na língua portuguesa e acontece em outras palavras, cotidiano, 14, cota, ok? Ambas as formas de escrever estão corretas. Então vamos lá, nós temos aqui um exemplo de divisão. 253 é o dividendo, 7 é o divisor, 36 é o quociente e 1 é o resto. Quando o resto é zero, a divisão é denominada de divisão exata. Caso contrário, será denominada de divisão não exata. Agora, quais são as propriedades da subtração e da divisão? Isso aqui tem que ter muito cuidado. Vamos lá. A subtração e a divisão são fechadas dentro do nosso conjunto universo, os inteiros não negativos? Para pensar. Se quiser pausar o vídeo, você vai descobrir que não, elas não são fechadas. E para isso nós temos os contra-exemplos. Contra-exemplos, aqui eu destaquei em vermelho, que é um termo novo para nós, são exemplos que contradizem a nossa afirmação. Então, se a pessoa diz que a subtração é fechada, você apresenta contra-exemplos. Então, esse aqui é um contra-exemplo. 2 menos 3 é menos 1, e menos 1 não pertence ao nosso conjunto universo. Então você está, através de um contra-exemplo, você prova que a operação subtração ela não é fechada.
Da mesma forma, divisão, 3 dividido por 2 dá 1,5 e 1,5 não pertence ao nosso conjunto universo, então esse contra-exemplo prova que a divisão não é fechada. Agora, outra pergunta, a subtração e a divisão são comutativas? Para pensar, você vai descobrir que não são comutativas. Mais contra-exemplos. Você pode ver aqui que 3 menos 2 é diferente de 2 menos 3. Então, comutar, você troca essas posições, não vai dar o mesmo resultado. 3 menos 2 dá 1 e 2 menos 3 dá menos 1. Divisão, também. 4 dividido por 2 dá 2, enquanto 2 dividido por 4 dá 1,5. Não, 0,5. Então não tem valores totalmente diferentes. Agora, a subtração e a divisão são associativas? Pergunta mais complexa, mas se você parar para pensar, você vai descobrir que não são associativas. E aqui mais contra-exemplos, nós temos aqui a subtração. Vamos começar pelo final. Se fizer 6 menos 2 dá 4 e 10 menos 4 dá 6. Agora vamos começar pelo início. 10 menos 6 dá 4, 4 menos 2 dá 2, ou seja, valores diferentes. Então a subtração ela não é associativa. Da mesma forma, a divisão. Vamos começar pelo final. 16 dividido por 2 dá 8 e 32 dividido por 8 dá 4. Agora 32 dividido por 16 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então valores completamente diferentes. Agora, a subtração e a divisão possuem um elemento neutro? Não, também não possuem. Então, contra-exemplos. Olha a situação que eu falei que ia precisar do elemento neutro, que ele precisa ser comutativo. Então, 4 menos 0 é diferente de 0 menos 4. Então, não dá. Esse não possui elemento neutro na subtração. E a divisão também. 4 dividido por 1 é diferente de 1 dividido por 4. Então também não serve. Então as duas operações não possuem elementos neutros. Do ponto de vista aritmético, a subtração é a inversa da adição, enquanto a divisão é a inversa da multiplicação. Agora, do ponto de vista algébrico, só por curiosidade, subtração e divisão nem sequer existem. Okay? Vamos ver agora então um pouquinho de lógica, só uma introdução rápida. Quais dessas sequências de símbolos estão escritas corretamente no idioma português? Eu falei isso porque eu vou dar esse exemplo porque a lógica, como eu falei antes, era a parte da matemática que trata da linguagem. Então, às vezes as coisas se confundem aí. Então vamos lá. Dessas sequências de símbolos, quais estão escritos corretamente em língua portuguesa? Esse primeiro então está totalmente fora, porque nem sequer está no nosso alfabeto. Isso aqui é grego, então está fora. O segundo já pertence, já está com caracteres do nosso alfabeto, mas isso aqui é somente uma sequência aleatória de símbolos. Essa terceira já tem, utiliza o nosso alfabeto e as palavras não estão aleatórias, mas não está no nosso idioma, isso aqui é em inglês. Então essas três aqui estão absolutamente fora. Agora aqui não, aqui já tem algumas coisas de português. Por exemplo, o sol está correto, forte, hoje, mas brilha está com erro aqui, aparecem 3 letras H. Então isso aqui não está escrito corretamente em língua portuguesa. Esse aqui, todas as palavras pertence à língua portuguesa, mas a ordem está maluca, então também não é nosso idioma. Então podemos tirar todas essas sequências de símbolos e somente essas 3 elas elas estão corretamente escritas na língua portuguesa. Então nós dizemos de matemática que elas estão bem formadas. Isso é um termo mesmo conhecido na lógica ou também na matemática. As frases estão bem formadas. Ela gostou da comida. O Ceará fica na região sudeste e a adição é uma operação aritmética. Mas podemos ir adiante e ver que
Das 3 frases, somente 2 possuem valores lógicos. Você vê aqui, ela gostou da comida, ela quem? A gente não sabe a quem está se referindo esse pronome aqui. Então, essa frase ela não podemos dizer se é verdadeira ou falsa. Agora, o será fica na região sudeste? Isso é falso, o será fica na região nordeste. E a adição é uma operação aritmética? Sim, isso é verdadeiro. Então, essas duas frases, 2 últimas frases, elas possuem valores lógicos. Então, de forma similar, temos algo parecido também na matemática. Em lógica matemática, uma expressão, veja só o termo novo, a expressão é uma sequência bem formada de símbolos matemáticos. Então, nessas sequências de símbolos, podemos ver que essas 2 de cima, elas estão de forma maluca. Então, elas não são expressões somente essas 3 embaixo. Agora podemos ir mais a fundo e definir o que é uma fórmula. A fórmula é uma expressão, ou seja, como a gente já definiu antes, é uma expressão a qual podemos atribuir um valor verdadeiro ou falso. Então, todas essas sequências de símbolos, só nos interessam essas 3. Todas as 3 são expressões, mas somente as 2 últimas são fórmulas, sendo que essa primeira fórmula ela recebe valor falso, porque 2 mais 3 não é 7, e aqui 2 mais 3 é igual a 5, então valor verdadeiro. Isso também chamando a atenção porque expressão aritmética aqui, eu estou me referindo a quando tem apenas números. Se aparecer alguma variável no meio, então ela deixa de ser uma expressão aritmética e passa a ser uma expressão algébrica. Vamos um pouco mais a fundo. A qual dessas fórmulas podemos atribuir o valor verdadeiro? Veja só. Isso aqui pode causar ambiguidade, da mesma forma que existem em frases no nosso idioma, frases ambíguas, só que na matemática não pode existir ambiguidade. Então, para evitar a ambiguidade, somente uma dessas é verdadeira, a outra é falsa. Então, qual será a verdadeira? Então, podemos ver que essa daqui de baixo era verdadeira. Para acabar com as ambiguidades, os matemáticos, o que eles fizeram? Eles criaram uma ordem de operações, uma convenção. Tá? É simplesmente uma convenção, que devemos começar com os delimitadores. Depois, passamos para as multiplicações e divisões, não importa a ordem com que façam, e depois as adições e subtrações, também não importa a ordem, vai dar sempre o mesmo resultado. Os delimitadores, o que eles são? São símbolos que definem níveis de alinhamento. Os principais delimitadores que nós utilizamos são os parênteses, os colchetes e as chaves. E essa é a sequência correta. Começamos com os parênteses, depois os colchetes e as chaves. Se precisar de mais níveis de alinhamento, você pode recomeçar a sequência. Então vamos lá, parênteses, colchete, chaves, parênteses, colchetes e chaves, e assim sucessivamente. Agora, como mudar aquela nossa fórmula que nós vimos antes de falsa para verdadeira? Podemos fazer isso com os delimitadores. Então agora ela está correta. Se ao colocar parênteses aqui, então você definiu que devemos começar por aqui. Então fazemos 2 mais 5 igual a 7, 7 vezes 3 igual a 21. Agora está correto. Então, resolver uma expressão aritmética é encontrar um número que nos permita montar uma fórmula verdadeira. Então, veja só, vamos dar um exemplo para entender melhor essa definição. Eu vou dar essa expressão e eu quero que o aluno descubra qual o valor que eu vou colocar aqui para que torne essa fórmula uma fórmula verdadeira. Então, o aluno vai pegar um caderno, sei lá, uma folha, rascunho, vai reescrever a expressão e vai começar, mantendo sempre a convenção. A convenção diz que devemos começar com o que está entre parênteses. Nesse caso aqui é isso aqui, essa é a região da expressão. Só que, pela regra 2, devemos começar pelas multiplicações. Então vamos fazer 3 vezes 5, 15, e aí você repete tudo e substitui a multiplicação pelo produto dela, que foi o 15. Agora vamos de novo a delimitação aqui. Devemos começar
pelos parênteses. Então o que tem dentro do parênteses? É somente uma adição, 7 mais 15 que dá 22, então cai fora tudo, põe só 22 vezes 2, e agora só temos uma multiplicação, e o resultado final 44. O que a gente faz? Pega esse resultado, põe lá em cima, e nós criamos uma fórmula verdadeira. É isso? Então basicamente é isso, resolver uma expressão. Na verdade, não necessitamos de delimitadores diferentes, basta contar os delimitadores de abertura e os delimitadores de fechamento e verificar se as quantidades contadas são iguais. Isso quer dizer que em vez disso aqui, por exemplo, eu tenho aqui parênteses, colchete, chaves, eu posso colocar tudo parênteses. E agora é só contar. Você tem aqui 1 abrindo, 2, 3 abrindo, agora tem que ter 3 fechando. 1, 2, 3. Então aqui essa expressão está correta, ela substitui essa, tem o mesmo valor. Isso aqui é uma coisa comum para quem programa. Quem é acostumado a fazer programa de computadores, quem conhece linguagem de programação sabe muito bem essa informação aqui. É possível um outro modo de escrever expressões aritméticas livre de parênteses? Isso é uma coisa muito interessante que eu estou trazendo para vocês. Esse problema ele foi resolvido por um matemático polonês no século passado, começo do século, quase 100 anos atrás, e por isso, em homenagem a esse matemático, então nós falamos que se você utilizar a notação polonesa, você não precisa de parênteses. Então a convenção passa a ter somente 2 regras. Isso é interessante, tá? Em computação a gente vê muito isso. Isso aqui é tranquilo, quem estuda ciência da computação sabe muito bem do que eu estou falando. Então, chegamos ao fim. Vamos ver agora o nosso vocabulário novo, né? Operação aritmética, adição, subtração, multiplicação, divisão. Lógico que isso não é novo para vocês, eu sei, mas que é novo para o nosso curso, primeira vez que estão aparecendo. Aí temos também termo, fator, soma, produto, minuendo, subtraindo, diferença, dividendo, divisor, quociente, resto, divisão exata, divisão não exata. Temos também as palavras novas: fechamento, distributividade, contra-exemplo, expressão, expressão aritmética, expressão algébrica, fórmula e resolver uma expressão aritmética. Quanto à simbologia, nós tivemos agora aparecendo esses símbolos novos aqui, ok? Então, força e honra, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.